O que as empresas esperam em 2026 de um QA Júnior? Hoje, esse é o tema do nosso vídeo e com isso eu vou trazer alguns pontos que, sinceramente, são pontos muito importantes para você aí que está querendo entrar no mercado de qualidade. Se você quer se tornar um QA, uma pessoa que trabalha com teste de qualidade de software, se você quer entrar no mercado que mais cresce no Brasil e no mundo, dentro de tecnologia, bora, porque hoje a gente vai falar sobre isso. E claro, eu não vou falar somente sobre hard skills, sobre tecnologias, sobre ferramentas. Não, eu vou falar também sobre soft skills. Então fica preparado que é sobre isso o vídeo de hoje. Eu quero trazer aqui para vocês pontos que realmente fazem diferença para as empresas. Se você está achando que eu vou falar somente de ferramentas ou que... você trabalhar com Cypress, com JavaScript, com Python, com Java. Você trabalhar com Selenium, com Apple, você tem que saber automatizar tudo. Não é sobre isso que eu vou falar, de verdade. Eu vou mencionar sim algumas ferramentas que são super importantes de você começar estudando, mas de verdade eu vou falar aqui para você o que realmente importa para você que está querendo entrar em 2026 para as empresas. E aí eu gostaria que você me dissesse, deixa aí nos comentários, o que você acha que as empresas preferem? Um QA que sabe várias ferramentas de testes, né? Testes automatizados, gerenciamento de tarefas, gerenciamento de bugs, ou você acha que uma empresa prefere um QA que é organizado e entrega valor? Então eu vou te dar aqui um contexto sobre a área de qualidade, eu vou te dar um contexto sobre a área de teste e qualidade de software hoje, tá? Os sistemas cada vez mais estão se tornando complexos. Eu venho falando isso, vai ser uma realidade principalmente para os próximos anos. Os sistemas, que você vai trabalhar, eles vão ser cada vez mais complexos. Isso significa que necessariamente você precisa aprender programação? Você vai precisar de mais ferramentas? Não, não necessariamente. A verdade mesmo é que nunca foi tão necessário a parte do QA, que é falar sobre documentação, processos, testes, cultura e, obviamente, também ferramentas que ajudem a organizar esses sistemas. Não só isso, a gente está vivendo agora a era da IA, a era da inteligência artificial. E eu tenho certeza que você aí já percebeu que existem muitas ferramentas que estão sendo desenvolvidas utilizando IA. Talvez o seu banco tenha lançado uma ferramenta com IA, talvez o seu aplicativo favorito. Você já viu aí que a Meta, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, ele já tem várias ferramentas de inteligência artificial que te ajudam agora, Então, eu quero que você entenda que isso está cada vez sendo mais expandido dentro das empresas. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou trazendo isso justamente porque isso faz com que os sistemas fiquem mais complexos. E isso significa que não somente vai deixar eles mais difíceis de serem desenvolvidos, porque eles precisam resolver mais problemas, mas vai fazer com que eles tenham cada vez mais cenários, casos de testes, mais complexidade. E isso faz com que um QA seja cada vez mais necessário para projetos, ok? Então, se você está entrando nesse mundo de qualidade, parabéns, você está entrando no momento certo. E dito isso, saiba que agora, cada vez mais, documentação, entender requisitos de um sistema é cada vez mais importante. Um QA, ele vai ser muito necessário para ajudar com que isso seja mantido dentro dos processos de qualidade, para ajudar com que tenha um processo de qualidade para que seja entregue para o usuário final. E agora, meu querido QA Júnior, que está querendo entrar no mercado de qualidade, o que você aí tem que se preocupar dentro de uma empresa? O que você precisa se preocupar em relação a o que eu preciso me mostrar para uma empresa para realmente conseguir um emprego? Fica tranquilo que é sobre isso que a gente vai falar. Saiba que hoje um QA ele precisa de alguns pontos. E eu vou falar primeiro os pontos de soft skills que sinceramente eles são muito mais importantes hoje do que um QA que tem um monte de ferramentas por aí. Talvez você já tenha visto em outros lugares, eles falam só sobre ferramentas, só sobre automação, mas esse canal não é desse jeito. A gente fala aqui sobre o que realmente as empresas precisam. Então eu vou trazer aqui o primeiro ponto sobre o que as empresas mais querem. Elas precisam de uma pessoa organizada. Pois é, organização dentro da área de qualidade é algo super importante e as empresas elas valorizam demais isso. Então, se você aí é uma pessoa organizada, e fica tranquilo, se você não é, você pode aprender a ser também, saiba que essa é uma das coisas que as empresas mais estão olhando. Elas querem pessoas que sabem documentação, elas querem pessoas que entendem como trazer qualidade para um projeto, para um processo. Vamos criar ali um roteiro de testes. Em que momento a gente vai rodar um teste de regressão? Em que momento a gente vai rodar um smoke? Como que isso vai caber dentro do nosso processo de ciclo de vida de desenvolvimento? Tudo isso é muito importante. Você, como QA, tendo essa organização e esse conhecimento,
vai fazer com que as empresas te olhem com um olhar muito diferenciado. Eu garanto isso para você. Não só isso, a documentação ela vai te dar um poder absurdo de rastreabilidade. Pois é, se você chegar em qualquer empresa e perguntar assim para eles: vocês têm um roteiro de testes? Vocês têm um documento de casos de teste para você saber quais testes que vocês fazem toda vez que vocês sobem algum produto, toda vez que vocês sobem alguma funcionalidade, alteram alguma funcionalidade dentro do seu sistema? Olha, eu vou te falar que 90% das empresas, se não 99% das empresas vão falar que não. Eles não têm. Por quê? Porque isso é uma coisa que somente um QA vai ter. E muitas vezes os QAs que trabalham lá também não têm isso. Então é comum você chegar em projetos que eles não têm rastreabilidade nenhuma de quais são os casos de teste que já existem e quais são os casos de teste que são feitos todas as vezes que rodamos regressivos. E para você poder fazer isso, você precisa ter organização e a documentação desse projeto, a documentação de quais casos de teste são rodados em cada momento do processo do sistema. Se você tem isso, se você consegue trazer isso para a empresa, você vai ser uma pessoa que vai chamar muita atenção e você vai crescer com muita certeza muito rápido lá dentro, a não ser que a empresa não seja esse tipo de empresa, mas crescer na área você vai crescer com certeza. E, claro, entendimento sobre casos de testes, sobre cada uma das features, entendimento sobre como desenvolver um bom end-to-end, um bom fluxo end-to-end dentro de uma empresa também é muito bem visto. E esse, de verdade, é um ponto que tem tudo a ver aí com o nosso ponto de organização e documentação, tá? Inclusive, vou deixar os dois juntos aqui, documentação e organização, porque documentação te traz organização, tá certo? Então, saiba que se você sabe documentar casos de teste, roteiros de teste, critérios de aceite e sabe trazer uma rastreabilidade para tudo isso e trazer relatórios, principalmente até mesmo relatórios de bugs, relatórios de melhorias para o sistema, você vai ser um QA que vai conseguir trazer uma qualidade absurda para qualquer sistema que você estiver trabalhando. E não só isso. Agora, eu quero que você entenda. Isso daqui, ó, que vocês vão ver aqui em cima, é justamente sobre ser um QA estratégico. Entender de estratégias de teste é muito importante. Com documentação e organização você consegue fazer isso bem. Agora, entender sobre o sistema, como o sistema realmente funciona. Nós QAs dentro das empresas somos realmente as pessoas que entendem, né? O cargo que realmente entende como o sistema está funcionando naquele momento. Então, saiba que você ter total compreensão de como o sistema funciona, quais são os reais requisitos daquele sistema, ou seja, como cada funcionalidade funciona no pé da letra, na ponta da sua língua, é exatamente o que uma empresa procura. Então, se você aí está do outro lado, está querendo entrar numa empresa ou você já trabalha numa empresa, garanta que você vai dar uma olhada nos projetos delas. Tudo bem, às vezes se você está querendo entrar na empresa, você não vai ter conhecimento sobre os projetos que ela está trabalhando, mas se você tiver qualquer dica de qual que é o projeto, qual que é a plataforma, qual que é a ferramenta, qual que é o sistema que eles desenvolvem, garanta que você vai dar uma olhada e entenda como ele funciona pelo seu todo. Tá bom? Isso é muito importante para fazer com que você mostre que você tem noção dos requisitos e que você vá conseguir trazer conhecimentos ou possíveis melhorias e também mostrar falhas daquele sistema. Então saiba que isso é algo que as não costumam fazer. Eles acabam sendo pessoas ali que ficam só querendo fazer testes, garantindo que coisas que já foram mapeadas já foram testadas. Mas você está ali para ajudar aquela empresa a mudar o jogo. Lembrar de problemas que já passaram. Isso tem a ver com documentação. Lembrar de problemas que já aconteceram e você sempre tem que dar uma contornada. Então fique sabendo que você tem um entendimento sobre os requisitos do sistema. Seja você um QA que vai entrar na empresa, um QA que já está. Se você já está na empresa, você tem que fazer isso. Isso vai ajudar você a ser um QA muito mais estratégico. E entender sobre a empresa, ser um QA estratégico, vai fazer com que você cresça também muito rápido e é o que as empresas realmente querem. Vocês viram que eu ainda nem mencionei sobre ferramentas, eu nem mencionei sobre automação. Por quê? Porque tudo isso que você faz com processos, com cultura, com estratégia, com teste de software no geral, te ajudam a trazer qualidade para um projeto. E não só isso, tá, galera? Eu não posso deixar de falar, sim, ferramentas são importantes. Mas o que eu quero te dizer é que ferramenta também é algo que eles procuram. Mas eu quero que você se foque em aprender uma ferramenta muito bem feita. Porque se você aprende uma ferramenta, pelo menos
qualquer empresa ali, a grande maioria das empresas, ela não vai ficar cobrando que você saiba a ferramenta que eles usam. Então, eu indicaria você aprender uma, mas se você quiser uma indicação, eu sempre indico JavaScript com Cypress. Se você precisar de uma ferramenta para testes back-end, aprenda Postman. A gente tem vídeos sobre isso aqui no canal. Então, você já aprendeu esses pontos que eu mencionei para você. É isso que realmente as empresas estão procurando. Mas agora, eu vou trazer pontos que são soft skills. Você precisa aprender isso. Não é porque soft skills que você não vai aprender. Tudo que eu trouxe ali, organização, documentação, ferramentas de testes automatizados, tudo isso, né, que eu trouxe, inclusive QA, ser um QA estratégico, é algo muito mais voltado para hard skills. São competências que você pode aprender com técnicas. Agora a gente vai falar sobre soft skills. Isso daqui é algo que você também pode aprender. E que são o quê? Boa comunicação. Exatamente. Um QA precisa ter uma comunicação muito clara. E as empresas, elas buscam isso demais, principalmente dentro da área de tecnologia. Você aí deve saber que a área de tecnologia é conhecida por quê? É porque as pessoas que estão lá não conversam tanto, elas são mais retraídas. Você tem uma boa comunicação e você não precisa falar muito, você só precisa responder claramente, entender o que está acontecendo. Você pode ser pontual, mas você precisa saber se comunicar bem para que tudo dê certo dentro do projeto. Então, ter uma boa comunicação ajuda muito. Você se destaca demais. Então, se você não está treinando isso, comece a treinar. E pode ser por texto também, não precisa nem ser por fala. Óbvio, quando você tiver em entrevista, por fala é muito importante, tá bom? Não só isso. Galera, esse ponto que eu vou trazer, muitas pessoas vão falar que é clichê. E é clichê mesmo, eu não vou mentir. A questão é que ela é super importante. E você ser uma pessoa proativa é algo muito importante para dentro de uma empresa. Você tem que demonstrar isso, inclusive até mesmo na sua entrevista. E o que é ser proativo? Ser proativo é você ter um entendimento das coisas que você já fez e que você precisa fazer. A organização vai te ajudar muito com isso. Porque você pode não somente olhar as coisas que você tem que fazer, mas você tem que olhar as coisas que precisam ser feitas para que aquele produto caia para o usuário, né? Caia para o cliente do melhor jeito possível. Então, não é o suficiente você trabalhar numa empresa, principalmente sendo QA, que é um cargo que você vai comunicar com 1 milhão de outros cargos, você vai se comunicar com 10, você vai se comunicar com produto, time de produto, time de design, às vezes até mesmo com stakeholder. Então, não é o suficiente você só fazer o seu. Não, você precisa ser proativo e garantir que as outras partes estão também fazendo o seu. Você como QA, apesar de você não ser um cargo de liderança, você também vai cobrar dos outros times que façam algumas entregas. Então ser proativo é algo super necessário. E até mesmo, caso você queira fazer algo e não saiba, você pode pedir para alguém te ensinar e tá tudo bem. As pessoas são super tranquilas em relação a isso. Então, para de ter medo e seja proativo. Ai, man, esse negócio de proativo, pô... Galera, isso faz a diferença. Isso vai fazer com que você realmente cresça na empresa que você seja visto. Pessoas proativas sempre saem no lucro, elas nunca saem devendo, de verdade. Vá atrás de ser proativo. Não tenha preguiça, não fique com medo de errar. Vá com vontade e mostra que você está com vontade. Principalmente você que está querendo entrar como júnior. Essa é a coisa mais importante que você pode demonstrar, porque provavelmente você não vai ter experiência de mercado. Então, você ter proatividade, mostrar que você quer ganhar experiência a qualquer custo, que você quer ganhar mais responsabilidades, a proatividade que faz tudo isso. Então, seja proativo. Eu cresci muito na minha carreira justamente por conta da minha proatividade. Tá? Isso mostra que você quer um produto feito do jeito certo e a gente trabalha com qualidade, não é com qualquer coisa. E claro, esse daqui é muito importante para um QA, tá? Ter senso crítico. Gente, senso crítico dentro da área de qualidade é essencial. Eu não sei se isso ficou claro, mas você tá ali justamente para entender como o sistema deveria funcionar e cobrar para que ele funcione daquele jeito. Então entenda, ter senso crítico é um must, é algo necessário dentro da sua carreira e poder olhar tudo o que está acontecendo e garantir que tintim por tintim está funcionando é o seu trabalho também. E você pode fazer isso sem precisar estudar muito. É só você ser uma pessoa criteriosa, olhar o que está escrito e garantir que o que está escrito tá feito. E galera, sinceramente, se você tiver isso dentro de uma empresa, e a grande parte dos requisitos pede para que você tenha isso para você entrar, mesmo que você não tenha experiência na área, você vai sim fazer diferença para a empresa e você consegue sim entrar no mercado de qualidade. De verdade, se você tem alguma dúvida, se ficou alguma pergunta para mim, deixa aqui nos comentários, eu quero ajudar você. Mas saibam que ter principalmente essa parte aí de soft skills, ela é 80% do caminho andado. Você, obviamente, não vai poder parar de estudar, você não precisa deixar as outras coisas de lado, porque isso vai fazer com que você estagne. Porém, ter a parte de soft skills é mais que necessário para você começar dentro da área de qualidade.
ok? Então, se você ainda não está indo atrás desses pontos, e eu só mencionei 3 pontos, esses pontos são vitais para qualquer empresa, até mesmo para qualquer cargo, mas principalmente para o cargo de QA. Seja uma pessoa proativa, seja uma pessoa que é crítica, uma pessoa curiosa, que quer garantir que tudo que foi falado, tudo que foi escrito, tudo que foi documentado está no projeto. E claro, se comunique bem. Esses 3 pontos aí é o que as empresas hoje mais precisam, de verdade, para qualquer cargo. E muito mais para o cargo de QA, tá certo? Então é isso, time. Eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo, eu espero que vocês estejam se preparando para 2026, que de verdade vai ser um boom absurdo dentro da área de teste de qualidade de software. E para que você esteja preparado, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e deixar um like também. Eu tenho certeza que também você consegue encontrar de 2 a 5 pessoas que precisam ouvir essas palavras, que querem saber como crescer ou como entrar no mercado de trabalho de QA nesse 2026. Então vai lá, manda esse vídeo, espalha a palavra do QA. A gente aqui da Lumistech vai ficar muito feliz de poder ajudar todos vocês. E de novo, se você ficou com alguma dúvida, quer tirar a dúvida com a gente aqui, deixa nos comentários que a gente responde, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.